Boa tarde a todos. Eu vou ficar aqui de pé, não sou muito estilo sentar, tentando olhar se encontro alguns conhecidos, eu não encontro. Eu venho conversar hoje um pouquinho com vocês a respeito dessa avaliação com alta habilidade de superdotação. Minha área, como a Maria já falou, eu me formei em psicologia e sempre que me formei eu busquei a área cognitiva. Fui como psicóloga escolar durante muito tempo, psicopedagogia, e posso dizer para vocês que nos últimos 14 anos eu venho pesquisando mais de perto as altas habilidades e a superdotação. Então, hoje é meu foco de trabalho, meu foco de pesquisa, e temos avaliado muito na universidade, temos pedido muitos pedidos fora, a gente atende a comunidade, enfim, aí geral, e há uma solicitação muito grande em relação a essa demanda hoje de altas habilidades e superdotação. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu queria dizer para vocês assim, para que nós possamos avaliar altas habilidades, a primeira coisa que tem que estar claro para quem pretende entrar nesse campo de avaliação é o conceito que a pessoa tem de inteligência. Tá? Porque o que depende do que nós entendemos de inteligência, eu vou entender também a superdotação. Ela está diretamente relacionada a esse conceito. E hoje eu entendo a inteligência como uma capacidade modular. Ou seja, cada área do cérebro corresponde a uma competência humana. Então eu trabalho toda a avaliação sustentando nas inteligências múltiplas. Usamos instrumentos formais e informais, mas o raciocínio que embasa a leitura dele ter ou não alta habilidade e como a expressão dessa alta habilidade, eu me fundamento tanto na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que vai falar dessa posição modular, né? Ele é um neuropsicólogo, a fundamentação da teoria das inteligências múltiplas é da neuropsicologia, e me fundamento em Stenberg, Robert Stenberg, que é um cognitivista, mas que vai também propor uma visão múltipla da inteligência. Tá? E aí ele propõe na teoria triárquica dele, se alguém já estudou Robert Stenberg, ele vai falar de 3 tipos de inteligência: analítica, prática e criativa. Então, relacionando esses 2 corpos teóricos, é que sustentam o meu raciocínio em cima das altas habilidades. Então, e desta forma, eu vejo assim que eu cheguei da Espanha, nós tivemos o contato com muitas avaliações que eram feitas aqui, em especial em Curitiba, em que o diagnóstico vinha superdotado. E aí nós perguntávamos na universidade, nós, toda a equipe, Maria Ângela faz parte da equipe também, superdotado em quê? Isso nos incomodava bastante, porque esse diagnóstico assim, generalista, ele é superdotado, alimenta a coisa dessa criança que ela dá conta de tudo, que ela tem que ser nota 10 em tudo, que ela é um Einstein, ela só falta por a capa de super-homem e sair voando. Então, na verdade, isso nos incomodava muito, porque a gente sabe que a inteligência é um potencial múltiplo. Né? Inicialmente, quando tudo começou, em termos de inteligência, os autores tiveram uma preocupação de trabalhar com a psicometria em relação à inteligência, e isso foi sendo estudado e avaliado, e, enfim, as últimas concepções em relação à inteligência humana, os autores todos, os grandes estudiosos da inteligência do mundo dizem: seja o que ela seja o que for inteligência, ela é um potencial múltiplo. Então, dependendo da sustentação teórica que vocês tiverem, mas que ela é indiscutível um potencial múltiplo. Né? Então, a partir daí, a superdotação também eu entendo como um potencial múltiplo. Né? Se a inteligência é múltipla, a superdotação também é múltipla. E aí ele é superdotado em quê? Né? Em que área, em que concepção, em que enfim, aonde ele é superdotado, como essa criança é superdotada, que processos mentais ele demonstra essa superdotação, que predomínios de pensamentos a criança tem, para que a gente possa identificar essa superdotação. Então, a partir daí, dessa concepção modular, é que foi desenvolvida uma proposta de avaliação para as altas habilidades. A primeira coisa que nós fazemos aqui, em termos de instrumentos, o que a gente faz, qual é a nossa metodologia de trabalho? Nós fazemos uma anamnese. Essa anamnese está voltada principalmente para perceber dados no desenvolvimento da criança, se na família existiu alguém, né, que apresentou alguma facilidade, e normalmente aparecem coisas assim:
O avô tinha, a gente não sabia, não foi avaliado, mas ele construía móveis, ele fazia isso, ele tocava, ele aprendeu a fazer isso sozinho. Então a gente tem dados familiares de que parece que tem na família alguém também com esta facilidade, né? Então esta anamnese, ela tem o foco de investigar se na família nós temos alguém que tenha facilidade, ou até que tenha diagnóstico. Algumas crianças vem o primo, o irmão já tem o diagnóstico, então se tem isso, e buscar se no desenvolvimento da criança ela foi precoce. Nem toda criança precoce é superdotada, mas a prevalência da precocidade é um dado para nós de superdotação. Então a criança, na sua história, a gente vai observar que ela teve alguma coisa que ela foi precoce, alguma coisa que ela começou a fazer e que não teve a intervenção do meio. E isso também é um dado extremamente importante para nós. Quando há uma intervenção do meio, quando há uma estimulação sobre o desenvolvimento dessa criança, ela começa a apresentar um potencial de ser meio exacerbado, de fazer alguma coisa meio fora do comum para os seus pares, se essa produção, se esse comportamento inteligente é fruto de uma estimulação, nós não entendemos isso como superdotação e sim como talento. Então o talento, ele é fruto de uma estimulação. Se você pegar uma criança com capacidade, você estimular, você propiciar um contexto bastante favorável e ela vai sendo estimulada, ela vai desenvolver um talento. A criança com altas habilidades de superdotação, né, como pede que a gente se referencie, essa criança, ela não foi estimulada. Essa precocidade surge dela. Quando a mãe percebe essa criança está indo, quando a mãe percebe essa criança está fazendo alguma coisa que não é esperado para a faixa etária dela, sem intervenção do meio. Então, esse dado é fundamental nesse momento da anamnese, que a gente levante aqui essa precocidade. Se existiu, como é que foi, o que foi. Nós temos dados, assim, muito significativos, né? Nós, como seres humanos, somos programados. Temos uma programação aí filo-ontogenética que determina algumas coisas em nós, né? Então nós vamos ter que andar, falar, engatinar em determinados períodos do nosso tempo, e nós somos programados para algumas aprendizagens. Nós vamos aprender a falar, depois que a gente anda, a criança fala, né? Então está previsto depois, né? E assim por diante. Então essas crianças, que a gente tem observado nas histórias dessas crianças, nesse momento, essas crianças acabam falando de uma maneira muito precoce, falam antes de andar, inclusive, que não é natural para o nosso desenvolvimento do filo, né? O homem anda, depois fala, balbucia e tudo, mas depois é que solta a linguagem, depois da área motora. E essa criança fala antes. Nós tivemos um caso na universidade que a mãe estava com a sogra na sala e de repente ela escutou alguém chamar a mãe, e aí eles ficaram muito assustados, as duas pessoas, e foram em direção ao quarto do bebê com 6 meses de idade, porque levaram um susto. Quem é que entrou aqui dentro? E era essa criança de 6 meses de idade que começou a falar. Então ela disse para mim na época, ela disse: olha, Beth, eu confesso para você que eu achei que meu filho incorporava alguém, porque com 6 meses ele começou a falar. Mas imagine o susto, parecia um Jack, né? Sabe aquele bonequinho? Aos 8 ela conversava com ele, não era um grande diálogo, mas ele já falava, e com 1 ano ele falava corretamente e discutia qualquer coisa. Então é assustador. Uma pessoa vai falar corretamente, está previsto para nós fazermos isso, está, mas não iniciar com 6 meses. A gente vai balbuciar, vai soltar um bambam, qualquer coisa, menos começar a soltar palavras com 6, com 8 já falar frases, e com 1 aninho falar corretamente. Então isso é completamente fora do padrão. E ela dizia que ela estava muito, até que ela entendeu, depois procurou e auxiliar e tudo mais. E quando ela chegou para nós, a criança já tinha 8 para 9 anos. Ela passou muito tempo da vida dela assustada em função disso. E depoimentos de professores na escola também é a mesma coisa. Quando a gente vai trabalhar e capacitar esses professores, quando a gente começa a falar dessa questão da precocidade, e algumas confissões acontecem. Uma das professoras também me disse, depois que eu terminei de falar, ela disse: olha, até eu te escutar, eu achava que meu aluno do 1º ano, que ela é professora do 1º ano, esse menino incorporava alguém na minha aula, e eu tinha medo dele, eu não chegava nem perto dessa criança. Mas agora, pelo que você está falando, eu acho que ele tem altas habilidades. Então, porque falava corretamente, era uma pessoa assim, que se destacava
diante das crianças de 6, 7 anos que ela ministrava ali sua aula, e essa criança era muito diferente, né, em termos de linguagem, organização de ideias e tudo, e aquilo assustava ela. Ela não dizia para ninguém, mas ela confessou publicamente que ela tinha certeza que aquele menino também incorporava alguém durante as aulas e ela não chegava perto. Então, imagina a relação de aprendizagem que se estabelecia com essa criança, se a professora tinha esse medo, esse pânico e tudo mais. Então, nesse momento, a gente privilegia essas questões em relação ao desenvolvimento da criança, se ela teve precocidade, se na família alguém apresentou alguma coisa, algum indicador em relação a esse potencial meio exacerbado, que não era muito comum, e dados de desenvolvimento. Nós temos, e nesse momento da anamnese, nós entregamos um questionário com base nas 8 inteligências, em que o sujeito, a professora, a mãe, o pai, de preferência, nós damos isso para os pais, né, se eles precisarem de ajuda com a escola, mas de preferência os pais, o parecer dos pais. Então, na anamnese, nós entregamos um questionário para que eles levem para casa com uma série de questões que se referem aos 8 sistemas inteligentes. E aí, peçamos para que eles preencham esse questionário de acordo com a percepção deles da criança e que nos tragam. Nós temos um segundo momento que a gente chama lá, eu denominei de entrevista evolutiva modular. O que é isso? Nós temos desenvolvido já esse questionário, são uma série de perguntas a respeito das 8 inteligências. Então, nós vamos explorar, de acordo com o que o pai nos traz na anamnese, a precocidade dessa criança, o que ela falou, o que ela fez, nós vamos levantar uma hipótese de qual seria a possibilidade dessa criança ter uma superdotação, em que sistema inteligente. Ela seria superdotada em que área? Na lógica matemática, na musical, na corporal, na espacial, na intrapessoal, na interpessoal, enfim. Qual é a nossa suspeita em relação à possibilidade de superdotação e em que área? A partir daqui, nós vamos para a entrevista evolutiva modular, em que nós vamos separar dessas 8 inteligências, nós vamos fazer uma pergunta, aplicar um questionário, uma entrevista, na verdade, que é pré-determinada, a respeito dessa inteligência que a gente suspeita que a criança tem altas habilidades. Então, se for na linguística, vamos bombardeá-la, eu brinco, de uma série de perguntas em relação à linguagem dessa criança. Então, tentar identificar no desenvolvimento da criança indicadores dessa superdotação na área que a gente tenha levantado a hipótese de que ela possa ter uma superdotação. E eu peço também que seja avaliado e solicitado para os pais e explorado também os 2 sistemas, intra e interpessoal. Então, as características que essa criança tem em relação com o outro, então perguntas relacionadas à sua capacidade interpessoal e intrapessoal, quanto ela se conhece. E por que eu peço essas duas? Primeiro, se vocês forem estudar as altas habilidades, vocês vão ver que nós temos, assim, muita literatura com um checklist muito grande, como que a criança, quais são as características de uma criança superdotada. Isso nos ajuda, num primeiro momento, sim, eu posso dizer para vocês que ajuda. Só que eu tenho, assim, questionado muito a respeito dessas características. Porque, na verdade, por exemplo, ser perfeccionista. Eu conheço muita gente perfeccionista que não é superdotado. Senso de humor. Conheço muita gente com senso de humor que não é superdotado. Então, tem uma série de características que me parece que são muito mais relacionadas à própria condição humana do que à superdotação, né? Então, essas características comportamentais nos ajudam no primeiro momento. Se eu estou assim numa multidão de pessoas, talvez aquelas características possam me ajudar a fazer uma triagem. Mas hoje a gente tem buscado, nosso grupo de estudo lá, é tentar identificar processos cognitivos. Porque eu entendo que a superdotação é alguém que tem uma capacidade intelectual superior, diferente de nós, que usam os processos, claro, são iguais aos nossos, porém deve utilizá-los ou com mais frequência, ou de uma forma diferente, não sei o que nós estamos pesquisando. Mas o que os diferencia, eu não tenho a menor dúvida, que é a capacidade cognitiva. Então, nesse sentido, a gente vai identificar aí, na relação com a criança, as suas relações com o meio, se ela se dá, como é que ela se dá com maiores, com menores, enfim. Nós podemos entender um pouquinho dessas características de acordo com esse checklist que a gente tem. Além de que, quando a gente entra na intrapessoal,
o meu foco é muito mais no interesse da criança, se ela tem consciência, ela sabe lidar com a sua facilidade, com as suas dificuldades. Nós temos visto também na literatura que uma criança com altas habilidades, ela tem a capacidade metacognitiva é muito mais acentuada e ela aparece muito mais rápido, muito antes do que uma criança com um potencial, vamos dizer assim, igual aos seus pais. Então, essa compreensão de quanto eu sei, do que eu sei, como eu faço, enfim, toda essa leitura de si, das suas potencialidades, esse autoconhecimento que a criança possa ter dentro da sua inteligência intrapessoal, ela pode nos dar dica de uma possibilidade de uso ou não da metacognição. Então, nesse momento da entrevista evolutiva modular, a gente se presta a fazer isso, investigar mais a fundo o sistema que a gente suspeita que ele poderia ter alta habilidade e contemplar as informações das questões emocionais ali, na relação dela com o contexto, na interpessoal e na intrapessoal. Né? Bom, se vocês quiserem ir perguntando, podem, eu vou falando, e no final a gente abre para perguntas, como vocês acharem melhor. Tá? Esse questionário que está aqui, aquele que eu falei para vocês, eu costumo dar, sempre peço para dar aqui na anamnese, no primeiro momento, não aqui, mas também pode ser dado diferente o momento de oferecer esse instrumento para a família. E nós fazemos um brasão familiar. Então, nosso primeiro contato, então, faz o contrato, faz a anamnese, levanta a precocidade, identifica aí no genetograma onde é que tem alguém na família, se tem isso, né? Se for possível, às vezes na mesma sessão, com a família, nós já entramos numa entrevista evolutiva modular. Se não, marcamos um segundo encontro e se faz essa entrevista mais aprofundada daí nos sistemas inteligentes que a gente quer investigar. A próxima encontro, ainda com a família, e aí vem a criança com a indicação de altas habilidades, é esse brasão familiar. Então, nessa sessão, eu peço duas coisas para essas famílias. A primeira coisa é assim, que eles criem um brasão onde eles mostrem os valores desta família. E o que eu tento observar ali, o que a gente pede para observar ali? Se a cognição é um valor dentro da família. Se a inteligência é um valor dentro da família. Como é? Tem famílias que realmente a inteligência é um valor muito forte. Nós acabamos de avaliar uma criança que, por exemplo, alguém aqui já perguntou para o seu melhor amigo qual é o QI dele? Não? Não? Essa família pergunta. O melhor amigo dele tem 178. Vocês sabem que é um QI 178? Alguém já teve a possibilidade de avaliar alguém com QI 178? Eu também não. Já peguei até 159 na universidade. Nem 160 eu peguei ainda. Então eu imagino que 178 é complicado. Então vejam que, para você, porque assim, e esta família, esse pai que sabe que seu amigo tem o QI 178, não é psicólogo, não é da área dele, é um engenheiro. Ou talvez a gente até que trabalha com a área de escuta, o instrumento, de repente por uma curiosidade, que não é comum, né? Você perguntar o QI do amigo, mas talvez um papo pudesse surgir, porque é o nosso métier de trabalho. Agora, entre engenheiros, daí ficou uma coisa assim, um dado para nós extremamente importante. Então, nesse brasão se entra essa questão da cognição como valor na família. Então, é extremamente importante. Tá? E um segundo momento, nessa mesma sessão, eu peço que eles desenhem, façam uma imagem que represente para eles a superdotação. O que é ser superdotado, o que é ter altas habilidades. E aqui aparecem coisas e depoimentos assim, dos mais fantásticos possíveis. Né? Nós tivemos uma representação em que a mãe era uma pessoa de crença evangélica e ela justificou que aquela criança era superdotada, ela entendia a superdotação como uma punição, porque ela engravidou antes de casar e que Deus, para puni-la, demandou um superdotado. Né? Outro depoimento foi assim, a criança tinha um lábio leporino. E aí a mãe disse que o irmão, nesse momento aqui, o irmão dela foi diagnosticado também com altas habilidades. E esse rapaz se matou com um tiro na boca. E que o filho era a encarnação do irmão, por isso que ele veio com a marca. Então, só para vocês terem ideia das fantasias que tem em cima
disso. Então, esse momento é importante para a gente ver em que terreno nós estamos pisando. Né? Como é que está a fantasia da família, que expectativas ela tem, que crenças ela tem. Né? Ser superdotado é muito chato, é muito trabalhoso, é muito difícil, diz uma mãe na representação. Então, tem vários depoimentos que vêm aí e que as famílias nos dão, então é extremamente importante que a gente perceba isso, faça essa leitura dos medos, das expectativas, enfim, de tudo, para que a gente possa saber como conduzir tudo isso. Né? E a partir daí, então, acaba, num primeiro momento, o contato com a família, e agora aqui nesse momento com a família e com a criança, inclusive, e passamos a ter a primeira entrevista com a criança, que eu chamo de entrevista modular centrada na aprendizagem. Fui aluna do professor Jorge Visca. Se alguém aqui fez algum curso de psicopedagogia já ouviu falar, ela tem base sim, está sustentada, eu como aluna dele, né? Só que ele dizia que a entrevista, ele denominava entrevista operativa centrada na aprendizagem, a IOCA, né? Para quem conhece. E por que então modular? Porque a partir dos estudos que eu fiz, aquilo que eu falei para vocês, eu trabalho sustentado na ideia que o cérebro não é uma estrutura única e é uma estrutura modular. Nós temos várias competências que ativadas correspondem a diferentes habilidades, diferentes competências, diferentes inteligências humanas. Então, nesse momento aqui, diferente um pouquinho do meu professor, eu não coloco materiais em busca de obstáculos da escola, de aprendizagem, nem caderno, lápis, aqueles objetos que determinava a IOCA, mas aqui eu coloco objetos que contemplam as 8 inteligências, porque eu quero identificar a funcionalidade desses 8 sistemas. Então, esta ENCA, ela contempla as 8 inteligências. Então, nós vamos escolher materiais, 1, 2, 3 de cada inteligência. Para a criança, vai ter a sala com uma série de materiais. E eu vou pedir para a criança também me mostrar alguma coisa que ela tem interesse, que ela gosta, que ela saiba fazer, né? Que ela me mostrasse usando aqueles materiais. E eu vou observar qual é o brinquedo, qual é o jogo que a criança vai usar. Né? Então, se ela for, por exemplo, um jogo de um instrumento musical, o primeiro sistema disparado nessa criança é da inteligência musical. Se ela for num dominó, lógica matemática. Se ela for numa bola corporal sinestésica, se ela for, talvez, os fantoches, criaria uma historinha interpessoal. Enfim, se ela pegar um livro para ler ou algo para escrever, linguística. Então, dependendo do produto que a criança vai desenvolver, ela vai usar algum material e esse material está associado a algum sistema inteligente. E daí nós vamos observar e tentar explorar a funcionalidade disso que ela faz. Então, por exemplo, ela vai escrever sobre qualquer coisa, a chuva. O primeiro sistema que disparou foi a inteligência linguística. Vai ler, vou observar como ela escreveu, a qualidade, a organização das ideias, ela me fala ali, traz o conhecimento que ela tem sobre a chuva. E aí nós pedimos que a criança, se ela teria um outro jeito de me mostrar o conhecimento dela sobre a chuva que não fosse escrevendo. Então, o que eu estou tentando ver com a criança nessa entrevista? Se ela tem conhecimento dos diferentes potenciais. Então, ela sabe escrever sobre a chuva. Ela reconhece que existem outras possibilidades dela me mostrar esse conhecimento por outro viés. Às vezes a criança consegue perceber, às vezes não, e a gente pode intervir. Então, ela escreveu, ela pode me dramatizar, ela pode desenhar, ela pode ir por outros caminhos. E a criança, então, diversifica a produção sobre o mesmo conhecimento que ela traz. E daí a gente questiona. Então, você escreveu, você falou, você desenhou, você dramatizou, você cantou uma música sobre a chuva, você, enfim, tudo que ela fizer ali, e pergunta para ela, daqueles todos os modelos que ela me mostrou, que ela sabe, né, representar, mostrar esse conhecimento, qual foi mais fácil para ela? Qual foi mais difícil para ela? Né? Para que a gente possa ir acessando também, já no início, essa questão metacognitiva. O que foi mais fácil para você? Ah, foi mais fácil para mim na hora que eu desenhei. Ou foi mais fácil para mim na hora que eu escrevi. Porque, veja,
nós temos que, no final desse processo, dizer se ela é ou não é superdotada, né, ou com altas habilidades. E nós trabalhamos na universidade não só com essa concepção generalista, ela é ou não é superdotada, em que sistema inteligente e que predomínio de pensamento. Então, nesse momento, também com Malafome, e esse predomínio de pensamento nós sustentamos em Stenberg, que eu falei para vocês, ele vai falar de uma inteligência analítica, uma inteligência prática e uma inteligência criativa. Rapidamente, para a gente só se situar assim, o analítico é aquela pessoa que trabalha com o mundo das ideias. Então ele analisa, sintetiza, generaliza, faz inferência, integra informações. Então eu vou olhar ali se a criança, na expressão do conhecimento dela, ela sai pelo pensamento mais analítico, mais prático, mais criativo. E o mais prático é o predomínio da ação. É a criança que sabe fazer, dificilmente sabe explicar. Então, às vezes a gente brinca, você vai na casa de uma tia e diz, putz, que pudim gostoso, como é que você fez? Ah, não sei, eu vou pondo as coisas. Tá, mas me explica, como é que faz? Ah, não sei, eu vou fazendo. É a pessoa que sabe fazer, faz muito bem feito, mas não consegue traduzir o que ela faz em palavras. Né? Eu sei fazer. E o criativo é aquela pessoa que inova, né? Que sai do óbvio, do que é lógico, e traz uma sugestão, uma alternativa inovadora. Então, também com este olhar de analítico, prático e criativo, nós passamos a avaliar todos os processos realizados pela criança durante a avaliação, esse período que ela está conosco de avaliação, se a tendência dela é mais de usar estratégias lógicas, de inferência, de raciocínios, de dedução, de levantamento de hipóteses, se é uma estratégia de ensaio e erro, que é puramente pensamento prático, tá? Só não consegue, pega a criança lá pequena, ela vai enfiando, uma hora dá certo. Se é puro pensamento prático, ou se é uma criança criativa, em todos os instrumentos, né? Nos formais e nos informais. Então aqui também a gente já começa vendo como é que ela explica e se ela tem acesso. A experiência nossa é assim, a criança com altas habilidades, ela acessa com muito mais facilidade do que a cabeça pensa, como a gente brinca lá. Mas como é que você fez para escrever isso? E ela se explica, e às vezes para ela assim, meu Deus, que pergunta mais boba é essa? Ela consegue explicar. Nas provas piagetianas, ela tende a fazer ela tende a fazer os três mecanismos, reversibilidade, compensação e identidade. Uma criança com mais dificuldades, ela usa um ou outro, dificilmente a reversibilidade. A criança com altas habilidades usa sempre a reversibilidade. Usa os três. E a reversibilidade é uma justificativa que ela faz com muita facilidade. Ela consegue fazer. Se você coloca como desafio, normalmente a gente percebe assim. Eu brinco lá com os meus alunos que assim, a criança que diz não sei é muito mais inteligente do que aquela que fala qualquer coisa. Por quê? Porque essa tem consciência de que eu realmente não sei te explicar. Eu não tenho esse conhecimento. Então isso é muito mais avançado do que a criança que te dá qualquer resposta completamente fora de qualquer coisa. Então já mostra uma consciência das minhas limitações, das minhas dificuldades. A criança, vamos dizer, inteligente, ela vai responder e chega um momento que ela se enche. Se torna cansativo aquilo. E a superdotada, ela toma aquilo como desafio. E se a gente coloca, eu vou desafiar, veio aqui um guri e faz a contra-argumentação, por exemplo, nossa senhora, não, você está brincando comigo, isso aí não pode, veio aqui, que isso aí não existe. Ele toma isso como desafio e ele enfrenta e quer te provar que está certo ele e tudo mais. Então essa ideia de a gente estar investigando desde a ENCA aqui, o pensamento analítico, prático e criativo começa aqui. Como é que ela se justifica, as tendências, as ideias que a criança faz, como é que ela, enfim, argumenta e tudo mais, né? A partir dali, então, veja, nós temos aqui uma somatória de coisas, mais ou menos eu tenho uma suspeita, baseada na percepção da família, de alguém, né, que trouxe os dados, e a família trouxe aqui para nós na anamnese. Eu fui lá, investiguei nas áreas de desenvolvimento específico desses sistemas que eu suspeito, e as coisas vão se integrando aqui. O próximo passo, né, na sequência, nós trabalhamos com o VISC, né, o VISC 4. Eu só que tenho se preocupado bastante na leitura do VISC, porque assim, objetivamente, uma criança com superdotação, ele tem que fazer 130 pontos ou mais de QI. Eu digo para vocês que, pela minha experiência, não necessariamente uma criança com 130
ou menos de 130, seria superdotado. Eu acho que o olhar nosso é extremamente importante no instrumento. Eu tive uma criança que fez 126 e eu coloquei o meu CRP, que é bem antigo, está aqui, ó, um dos primeiros lá. Então, eu coloquei ele. Por quê? Com 126, a literatura fala que não é, e eu digo que é. Esse menino, nisso também Gardner nos ajudou muito, né? Ele fala que, mais do que qualquer instrumento, é a observação da produção, a excelência na produção da criança. Essa criança pegava fita crepe e ela dobrava e fazia micro e macros dinossauros, interno e externo, na nossa frente. Eu não preciso de nenhum instrumento para entender que a inteligência espacial dela era altamente desenvolvida. Por que deu menos, então, Beth no VISC? Porque é altamente perfeccionista também, muito mais lenta para fazer as coisas, aí ela perdia no tempo. Daí a pontuação do menor. Então, essa leitura é extremamente importante que a gente tem. E dentro do próprio instrumento, de nós observarmos as respostas dessas crianças, para que nos caracterize o que eu disse para vocês. Ela é superdotada, mas que estratégias cognitivas ela usa, de pensamento analítico, prático ou criativo. Então, sei lá, o que é uma bicicleta? Uma criança diz, serve para andar. A outra vai me dizer, é um meio de transporte. Ambas vão levar pontuação. Só que aquela que diz, serve para andar, ela está me dizendo um pensamento prático, é ação. Aquela que me dá o conceito, está me dizendo um pensamento analítico. Então, na hora que a gente está aplicando o VISC, também altamente atenta ao tipo de construção de resposta que a criança dá. Se é analítica, se é prática, se é criativa. Se é criativa, nós já sabemos, quem aplica o VISC, que sabe que o VISC não vai pontuar o criativo. Não está lá. Mas numa análise qualitativa, nós vamos observar, porque eu tenho que dar o predomínio de pensamento. Então, ela criou um monte de coisas, né? Inventou um monte de ideias, que até tinha um bom senso naquilo que ela está falando, mas não contempla as respostas. Não vou pontuar, mas vou observar o predomínio do pensamento. Então, durante toda a avaliação do VISC, tentar também relacionar essas provas com os sistemas inteligentes. Claro que o VISC não foi elaborado para trabalhar com as inteligências múltiplas. Mas se a gente conhece um pouquinho cada instrumento e ali cada subtestes desse teste, desse instrumento, melhor dizendo, dá para a gente perceber sim. Tá? Então não tenho a menor dúvida, por exemplo, que a organização perceptual está diretamente ligada à questão da inteligência espacial. Né? A questão, por exemplo, de compreensão está diretamente ligada à tua capacidade interpessoal. O que você faria se acontecesse isso? O que você faria se acontecesse aquilo? Então, são respostas de uma interação com o outro que, às vezes, são baseadas no senso comum. Uma criança de inteligência prática, ela vai se basear no que ela viu, no que ela vê em casa, e outras vão se basear em respostas normativas, de condutas sociais, que seria mais adequado fazer. Então, dá para nós percebermos, né, na aritmética lógica, as memórias que a criança usa, se ela vai, por exemplo, eu tenho percebido que uma criança com altas habilidades, ela usa muito mais na memória, ela vai buscar informações na memória declarativa semântica, que é do conceito, que é do conhecimento, e não na memória episódica, que é de fatos que aconteceram comigo, eu simplesmente memorizei. E ela que vai, quando ela vai na memória episódica, que é de fatos, ela vai para um pensamento prático, com base na minha experiência. E a criança com dificuldade, ela fica lá na memória de trabalho, que ela usa apenas para responder aquilo aqui e agora. Então, tudo isso é importante que a gente vai observando qualitativamente na execução desse instrumento, que nos traz uma riqueza muito grande em termos de raciocínio. E assim, uma das coisas que a gente tem observado bastante e que nos traz dados importantes é assim, o canal, o cérebro nosso funciona através de estimulação sensorial, não tem outro jeito. Né? Vai receber informação pelos órgãos sensoriais. Quando nós estamos aqui no VISC, ele vai solicitar ou o canal verbal ou o canal auditivo, não tem outro. O VISC não traz outro. Tá? Eu dou a ordem verbal ou a ordem também verbal acompanhada do apoio visual.
Então nós temos percebido que é extremamente importante a identificação da criança, qual é o canal de capacidade dessa criança, se ela se dá melhor em provas em que o comando é auditivo, que aí vai para a área da linguagem, tipos de inteligência por aí, ou se o canal que ela tem mais facilidade e que ela se dá melhor é o canal visual. Então, veja, outro dia a gente estava discutindo, por exemplo, semelhanças, ele vai pelo canal auditivo. E a criança tem que fazer todo um raciocínio classificatório, dedutivo, de intersecção, toda essa área lógica, mas com expressão verbal nas semelhanças. Eu capto o que tem de parecido entre a montanha e o lago, e eu vou ter que encontrar critérios que incluam ele no mesmo conjunto e explicar isso verbalmente. Quando nós temos ali a matriz conceitos figurativos, ele vai pedir o mesmo raciocínio da criança pelo canal visual. Então eu vou olhar e vou ter que fazer o mesmo raciocínio pelo visual. Só que daí eu não vou ter que explicar verbalmente, mas eu vou ter que identificar a figura que se enquadra. Então, essa discussão a gente tem feito muito na universidade justamente para caracterizar a funcionalidade cognitiva, que é o que eu dizia para vocês. Uma criança com altas habilidades, ela é diferente nesse sentido, ela tem uma funcionalidade diferente. Não é que os processos mentais dela são outros que vocês devem saber e nós não. Não, os processos são os mesmos. O uso disso é diferente. Ou faz antecipado, isso tudo que a gente tem estudado. Porque é diferente um pouquinho de uma síndrome. Né? Por exemplo, uma criança Down, ela tem uma característica física que faz você identificar. Mesmo que você desconheça a funcionalidade cognitiva, mas você identifica. Agora, uma criança com altas habilidades pode ser qualquer um de nós aqui, tirando os mitos, né? Daquele cara assim, meio retardadinho, de óculos, camisa xadrez, suspensório e cara de bobado. Isso é um mito, né? O gordo pode ser superdotado, a mulher pode ser superdotada, todos nós podemos ser superdotados, né? Ou poderíamos ser se tivéssemos esse dom, mas enfim, não é uma característica física. Então, como é que eu identifico um superdotado? É pela funcionalidade cognitiva. Quem é que está apto a identificar isso? Nós. A escola pode ajudar, a pedagogia pode ajudar, mas nós estamos aptos a identificar isso. Né? Então a gente explora bastante o VISC, o máximo que a gente pode fazer todas as relações possíveis dentro desse instrumento, para que ele ajude a nos sustentar e venha colaborar com todo esse encadeamento de hipóteses aqui. E aí, nós usamos lá, e eu desenvolvi isso depois do meu doutorado, e eu chamei de provas cognitivas modulares. Essas provas cognitivas modulares são provas que levantam todas as habilidades de acordo com Stenberg, dos pensamentos analítico, prático e criativo, né? Relacionando com as 8 inteligências. Então é assim, ó. Se nós temos, deixa eu até pegar aqui, para que vocês entendam o meu raciocínio. O Gardner vai falar aqui de 8 inteligências. Linguística, lógica, matemática, corporal, musical, espacial e etc. Né? O Stenberg, que eu falei para você, da teoria triárquica, ele fala de 3 inteligências. Analítica, prática e criativa. O Stenberg, quando fala, como aqui ele é cognitivista, ele vai falar de processos mentais. Quais são os processos mentais que compõem essas inteligências e que habilidades ativam essa inteligência. Então a ideia do Stenberg é assim, que existe aqui a inteligência analítica. Para que ela funcione, a teoria dele propõe 3 processos mentais. Um dia, quem sabe, a gente conversa melhor sobre isso, mas enfim, metacomponente de planejamento, execução e aquisição do conhecimento. Então ele vai propor aqui processos mentais para que essa inteligência seja ativada. Mas como que eu ativo esses processos mentais? Então ele propõe aqui habilidades que vão ativar essas inteligências. Então, uma delas, por exemplo, é identificar o problema. Então ele diz que a capacidade de identificar o problema é uma das habilidades que vai provocar a ativação dessa inteligência.
Alocar recursos, outra. E assim por diante, elaboração de estratégias, e ele vai indo. São várias, aqui é a mesma coisa, inferência, codificação seletiva, enfim, vai ativando, essas aqui também vão ativando, e essa inteligência fica plenamente ativada. Então, com esse estudo, assim, ele vai falar da prática e vai falar da criativa. Então, o que eu pensei, quem está falando para vocês? Se todos nós temos pré-programado geneticamente no nosso cérebro esses sistemas aqui, que foram comprovados, são 8. Se nós temos esses 8 sistemas comprovados, e nós temos uma funcionalidade cognitiva de processos mentais que, por meio de habilidades, se ativam, o que eu pensei? Eu posso ter uma inteligência expressa de uma forma analítica, mais prática ou mais criativa. Está claro o meu raciocínio? E aí eu desenvolvi então as provas cognitivas modulares, que é justamente isso. Porque, como eu não entendo e não acredito hoje mais em uma estrutura única do cérebro, eu acredito nessa estrutura modular, se eu fizer só identificação do problema e dizer ela não sabe identificar um problema, eu estou voltando à estrutura única. Ela não sabe identificar o problema em que sistemas inteligentes. Ela não identifica problemas de sistema lógico e musical, mas ela identifica problema linguístico, corporal, espacial. Ela não consegue alocar recursos para que sistemas? Ela não consegue fazer codificação seletiva em que sistemas? Ela não consegue fazer inferência em que sistemas? Se eu digo que ela não faz inferência, eu volto para essa situação. Não faz inferência, como se o cérebro dela fosse assim. Na verdade, não é muito difícil da gente entender essa modularidade, porque assim, pensem, quem trabalha com escola, talvez vivencie isso de perto, e quem não trabalha foi aluno um dia e sabe que existe conselho de classe. Né? Num conselho de classe, o que acontece? Os professores se reúnem para falar da Beth. Daí o professor de história diz assim, olha, Beth é a melhor aluna comigo. Daí o de geografia diz, comigo também. E de repente pulou de matemática, vocês estão loucos. Ela é a pior aluna da turma. A educação física diz, não, comigo ela nem é pior nem é melhor, mas ela é mais ou menos. E aí de artes diz, não, ela é boa aluna. E aí eu pergunto, se nós temos uma estrutura única, como é que eu consigo ser tão diferente? Né? Como é que eu consigo ter essa oscilação aqui cognitiva? Aqui eu sou boa, aqui eu sou péssima, aqui eu sou mais ou menos, aqui eu... Então, na verdade, isso vem mostrar realmente que nós não temos uma estrutura única, não. Nós temos uma estrutura modular. Tem áreas que eu me dou melhor, tem áreas que eu me dou pior. Claro, como eu disse para vocês, né? É pré-programado geneticamente. Ela está à mercê das estimulações do meio. E a gente pode modificar isso e alterar isso. No entanto, que se a gente aplicar o instrumento, e aí daqui a uns anos reaplicá-la, necessariamente não será o mesmo, e espero que não seja o mesmo potencial, que se modifica. De acordo com a aprendizagem, ele pode se modificar. Né? Então, na verdade, nós fazemos então, essas provas cognitivas modulares, elas vão contemplar as 8 inteligências, dos 3 domínios analítico, prático e criativo, fazendo para cada habilidade desta questões, 8 questões. Então, vocês imaginem que é um livrinho significativo, né, onde constam tudo isso, e nós levamos uma avaliação em torno de, dependendo da experiência, eu poderia para vocês que 15 sessões poderia ser possível, até poderia. Depende da habilidade do aplicador. Porque nós testamos todo o sistema. No final, realmente, nós podemos dizer que a criança tem uma alta habilidade na inteligência linguística com o predomínio da prática, da analítica, do pensamento analítico, prático. E descrevemos esta funcionalidade. Quais são os obstáculos que ela encontra, porque dentro desses sistemas todos aqui, o Stemmer propõe que na inteligência prática tem uma série de obstáculos que podem atrapalhar a expressão dessa inteligência. Então nós medimos também, qualificamos todos esses obstáculos, como é que eles funcionam, e aí a gente realmente faz o desmembrar dessa funcionalidade. Como é que esse sujeito pensa?
como é que ele funciona, como é que estão esses processos mentais ativados, como é que ele expressa isso. E a integração de tudo isso, se ele é, nós temos, se ele é ou não superdotado e baseado em quê? As questões emocionais, elas estão aqui presentes, sim. Quando nós escutamos lá, na história, nós temos que levar em consideração. Então, muitos casos, vem uma expectativa muito grande da família, um depósito muito grande em cima dessa criança de ser superdotada, e muitas vezes ela não é, e nós temos que dizer que ela não é. Nós estamos vivendo um momento de moda no Brasil, e isso tem até me preocupado um pouco, porque o TDAH perdeu o seu espaço, e agora é o Asperger. Então tem batido um monte lá de gente com superdotação, e é Asperger também, e é não sei o quê. E na verdade, nós temos que cuidar com isso aí. Que tem muitas complicações. O superdotado não é que ser uma criança superdotada, consequentemente terá problemas significativos emocionais, e ele será comprometido e vai ter transtornos, não é nada disso. Claro que o fato dele se tornar invisível durante muito tempo na escola, às vezes na família, no contexto dele, e receber muito rechaço, muita dificuldade, ele mesmo não se entender, isso vai provocar, claro que situações como qualquer um de nós, iriam provocar questões emocionais. Então, as questões emocionais, eles são muito mais consequência dessa não compreensão dele, da família e da escola, sobre as condições intelectuais dele, do que ele nasceu superdotado, então ele vai ter problemas emocionais. Isso é uma loucura, não tem. E esse Asperger que tem falado, tem visto, eu há pouco tempo também escrevi um laudo lá, ele não é tipo nenhum contra-argumentando uma indicação neuro, porque realmente não era. Muitas vezes, no caso desse menino, era uma consequência, porque ele tinha tão forte isso na família, desde o pai de 178, que ele seria um superdotado, que assim, conviver com nós seres normais era bobagem. Nem vou perder meu tempo. E o medo de conviver com crianças superiores a ele e desbancar essa superdotação. Então ele evitava o contato. Então, toda uma história atrás dessa não vínculo com seus pais e não Asperger. Então, a gente, com a psicologia, por isso que eu acho que é super importante nós sermos avaliadores, porque a gente também tem uma leitura do emocional, por mais que eu não seja a área clínica, por exemplo, não é minha área, mas a nossa formação nos ajuda a fazer essa leitura, que muitas vezes é encaminhada para coisas que não são, e às vezes a gente salva uma alma do purgatório de vez em quando, assim, porque tá feia a coisa fora. Diga, eu abro para vocês e perguntarem, fiquem à vontade. Boa tarde. Está havendo uma confusão também entre o Asperger e a síndrome do X frágil, que até agora a gente não consegue explicar. Eu não tenho estudo, não saberia dizer para vocês. Não tenho estudo, nós recebemos até esses dias um grupo, não sei se recebeu esse e-mail, convidando ao público para participar, você recebeu, né? Participar da discussão em projetos de pesquisa, mas a gente, numa hora que a gente se empolga na hora, mas não conseguimos abraçar tudo. Então eu não tenho a menor experiência com esse frágil, não tenho o menor trabalho, nada com eles, não. Então não saberia dizer isso para vocês. Mas o Asperger realmente está me preocupando um monte, essa falta de desconhecimento. Nós já tivemos caso na universidade, uma criança chegar lá com 6 anos de idade e ter passado por hospital psiquiátrico, não sei como, com 6 anos de idade, não sei se lembra desse caso, passou por escola especial, a escola normal não dava conta, por último eles foram lá para nós avaliarmos. Então, com 6 anos de idade, uma trajetória de ensaio e erro muito louco, né? Nós tivemos uma experiência, há pouco tempo teve um congresso no Rio Grande, eu estava lá, e um rapaz de 24 anos, já estava no mestrado, e uma semana antes, a vizinha, ele conversando com a vizinha, e ela disse para ele, olha, eu acho que você é superdotado. Ele falou, mas o que é isso? Ela começou a explicar, ela fazendo um pós em superdotação lá no Rio Grande, e ele disse, olha, vai ter um congresso essa semana, você não quer ir lá escutar? Ele disse, eu vou, porque eu tenho uma história não muito legal de vida, ele disse para ela. E daí começou a contar para ela. Ele sempre foi um menino malquisto na escola, ele sempre foi chamado na escola, ele apanhava muito dos pais porque ele não dava conta da escola, ninguém escutava ele, era assim uma coisa assim muito difícil. E ele é um amigo dele, que disse que era muito parecido com ele. Ele daí não deu conta da escola, apanhava e tal, e sofreu um montão, mas foi estudando, era sempre sozinho, isolado, ficava na biblioteca.
ninguém entendia nada, mas ele foi indo, daí fez faculdade, terminou lá, estava terminando o mestrado, já estava com um projeto de doutorado, e se achava assim uma pessoa estranha, que decepcionou a família, e que ele era um ser indescritível e inenarrável. E ele foi para lá, e um amigo dele se enfiou na droga. E ele foi para lá. Esse menino era altamente superdotado, mas altamente superdotado. Nós estávamos uma equipe forte, o Rio Grande do Sul é muito forte em superdotação. Nós, professores, avaliamos ele no congresso, não uma avaliação formal, mas altamente superdotado. E aí, conversamos com ele, a equipe toda e tudo, e foi assim muito comovente a história desse rapaz. Quando terminou o congresso, ele levantou no meio da plateia e pediu o microfone. E aí ele começou a falar, ele contou a história dele. Ele falou, agora eu sei quem eu sou, mas eu estou com medo, porque até ontem eu era assim, agora eu entendi a minha vida, eu entendi o que eu era. E isso me alegra, porque a única coisa que eu quero, ele disse, eu queria ser que meu pai tivesse orgulho de mim. E eu acho que agora ele vai poder ter. Esse rapaz chorava compulsivamente, no meio assim, umas 600 pessoas, a plateia veio abaixo, porque ele foi dando depoimento desde pequenininho. Assim, tudo que ele sofreu, o quanto ele ficou invisível nos olhos de todo mundo e ninguém percebia. E aí ele não se entendia, ele era estranho e ele era o estranho. Tá? Ele era o estranho. E aí que ele foi entender, ele veio contar já o projeto de doutorado, dizendo que ele era louco, ele já tinha tudo programadíssimo, num nível assim muito alto de percepção de leitura, na parte bio lá que ele queria desenvolver, sei lá o quê. E o menino que passou, menino, 24 anos, mas que passou pelo meio acadêmico, sem ser visto, sem ser entendido, e desenvolveu. Ele não foi, daí ele disse, esse meu amigo, agora eu entendo, ele também devia ser superdotado. Só que ele não aguentou o tranco e foi para a droga. E eu não. Ele ficou. Perguntas. Tem uma da internet. Uma pergunta da internet, da Cristiane, aqui de Curitiba. Ela diz, boa tarde, levando-se em consideração que os testes nos ajudam em uma avaliação e é um instrumento que nos auxilia, como fazer uma avaliação de altas habilidades sem usar o VISC? Pode ser utilizado outras técnicas ou outros testes? Pode ser usado sim. Né? E as provas cognitivas modulares que eu desenvolvi, e o teste, o VISC, ele é mais um dado. Né? Mas como eu também dei exemplo, não é apenas QI. Tá? Nós não podemos ficar em cima e presos no QI. Então, 130 é um referencial, mas eu já avaliei vários que têm 130 e que são superdotados, sim. Conforme a leitura que eu faço do instrumento, sim. Agora eu tenho que buscar instrumentos e provas que mostrem a funcionalidade cognitiva dessa criança. O Piaget pode ser uma ajuda também, quanto mais instrumentos eu tiver. E ela também pergunta, Beth, o instrumento que você desenvolveu está disponível para obtenção dos psicólogos? Como consigo sua tese de doutorado? Tenho interesse no assunto. Tá. A tese de doutorado isso não está na tese do doutorado, está na tese de doutorado a modularidade, ela está na PUC, não publiquei, está na PUC publicada na biblioteca. E os instrumentos sim, porque é um livro chamado Psicopedagogia Modular, Avaliação Interventiva, se não me falha a memória. Tá? E está à disposição nas livrarias. Ele é da Voz da Champagnat, da editora Champagnat com Voz, então está nas livrarias, pode ser aplicado por qualquer pessoa, não necessariamente psicólogos, mas está à disposição. Tá? Avaliação, psicopedagogia modular, avaliação interventiva ou interventiva, olha a memória, interventiva. Depois de 50 acontece isso, quero confessar para vocês. Se não tiver mais pergunta aqui, tem mais uma do site. Que aspectos podem ser observados no adulto para que haja suspeita de que ele tem altas habilidades, superdotação? Parece que na criança é bem mais fácil perceber. Não. Na verdade, não é que é mais fácil perceber. Eu diria para vocês que uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ela sempre dá um passo além do que uma pessoa inteligente faz. O inteligente, ele fala o óbvio. O superdotado, ele fala o lógico, o óbvio e um pouquinho mais. No adulto, ele pode nos dar dicas, sim. Normalmente é aquela pessoa que no trabalho está além do chefe, no sentido cognitivo, então ele tem mais ideias, ele se destaca, as pessoas abafam, ele se sente meio deslocado, porque só ele enxerga as coisas que os outros não. Ele tem umas percepções
que ele tem e o grupo com que ele trabalha não. Então, normalmente o adulto, quando vem conversar com a gente, na universidade a gente não trabalha com avaliação de adultos, mas através de alguns pais que eram superdotados, que trouxeram suas crianças, o depoimento normalmente do adulto é esse. Né? Ele percebe que no seu contexto de trabalho ele se diferencia, não fala nada, mas assim, as leituras que ele faz da problemática, do que está acontecendo, parece que só ele enxerga, para os outros não. E ele se sente meio deslocado e às vezes, diz eles, meio perseguido pelos superiores porque eles demonstram que realmente têm uma intelectualidade. 2013, Marcil Metro, acho que é assim que pronuncia, não sei, ela escreve um livro, tem em 2013, o funcionamento de altas habilidades em adultos. A pessoa também pode, ela faz toda uma pesquisa ali, que ela pode observar. Esse dia a gente estava com uma criança, uma pergunta simples, que era assim, numa situação de uma festa, que você vai numa festa e você não conhece ninguém, você tem que se apresentar. Como é que você faz? Ele disse que todo mundo fala, né? Chega em alguém, muito prazer, como é que você está? Meu nome é esse e tal. Então ele disse, não, mas também poderia ter outras opções, isso é o óbvio dizer. Mas a gente pode dançar, de repente fazer de conta que resbalou em alguém, daí você aproveita, pede desculpa, já se apresenta e já rola um papo. Então veja, quer dizer, eles dão ideia além do que é natural. Teve uma criança, gente, que ela fez o seguinte desenho, ela já deu tempo já, né? Ela fez o seguinte desenho, assim. Ela pegou, vou pegar aqui mesmo, ela numa folha de papel, daí aqui era um pouco maior e aqui era um pouco maior. No primeiro, ela fez aqui duas coisinhas assim mesmo dele, que aqui era o diabo e o anjo. E aqui era os dois interagindo, e aqui era as forças do universo, sei lá o quê. E à medida que a Melanie Klein ia babar no desenho, porque ele foi aprofundando na psique dele. Aqui ele diz assim, aqui é o diabo e o anjo, porque não existe só o bom e o ruim. Existe o bom e o ruim na vida. E aqui, no segundo momento, a gente não é separado, tem que integrar o lado bom na gente e o lado ruim. As coisas também são integradas. E depois aqui tem as forças do universo que ajudam você a se organizar. E aqui tinha mais uma outra coisa. Eu pensei, bom, se Melanie Klein tiver aqui, ela delira. Ele fez um desenho para explicar como é que ele entendia as questões ali, que agora não me lembro. E ele faz esse desenho. Claro que o desenho, como desenho, inteligência espacial nesse sentido, não. Mas a profundidade que esse menino fez e representou aqui, simbolicamente, era incrível. O menino deu 8 anos de idade. Então, é uma loucura. Vai muito além. As coisas assim vão muito além dos esperados e montam. Oi. Marina, essa coisa que você falou da questão do rapaz lá que você citou, né? Da identificação que ele teve depois. E daí se perceber, né? E se descobrir. Eu já tive a oportunidade de avaliar alguns meninos, principalmente, que não sei se talvez assim a questão emocional fica um pouco mais embotada até nos meninos, né? Mas assim, o fato de, depois da identificação, né, depois dessa, com a família, essa devolutiva depois para a família, para a escola, tal, e daí as pessoas começarem a olhar de um jeito diferente e também se mostrar de um jeito diferente, realmente. É uma coisa assim, sensacional da gente ver, né? E ao mesmo tempo, o quanto também isso assusta. E aí a família também às vezes se retrai mais ainda. Já teve também esse outro lado, né? Eu estou lidando com 2 irmãos, bastante complicado, e a família agora fez do menor, que até a questão emocional acho que é mais complicada até, o pai acabou fazendo com que ele escolhesse uma das coisas que de 3 possibilidades, a que ele queria ficar para atendimento. E o meu foi descartado, o outro foi descartado, e ele acabou ficando uma opção, porque o pai fez isso com um menino de 7 anos. Então, o quanto... e daí, assim, a minha pergunta para você independente da idade em que isso aconteça, existe uma perspectiva também de trabalho com família, tal, nesse trabalho que você faz, como é que é a devolutiva, como é que depois assim, se lida com os encaminhamentos, esse despertar das necessidades para outras coisas que acontecem? Na verdade, sim, nós temos um encaminhamento dentro da universidade, principalmente as questões emocionais. Às vezes, durante o processo, a gente já encaminha, que foi o do QI 178, começou no meio do processo.
a gente já mandou a criança para avaliação ali, para até discutir, a gente faz o que a gente brinca, a nossa junta médica psicológica. Nós temos uma professora lá que trabalha com o Sunplay, a Casteli, a professora Jussara, então ela faz essa avaliação, nós juntamos tudo, essa criança continuou, daí na evolutiva ela ficou reforçada a necessidade de mantê-lo em terapia, né? E sugestão que a família também levasse a orientação para poder entender um pouco melhor essa questão, porque nós desbancamos que ele era superdotado. O embotamento emocional estava complicadinho, então o potencial está para fluir, realmente tinha potencial, a gente vê que tem, mas naquele momento desbancá-lo que ele era superdotado ia mantê-lo saudável mentalmente mais do que alimentar a superdotação dessa família. Então desbancar isso, trabalhar emocional, a família reolhar essa criança como criança, ela poder resgatar tudo isso e daí no futuro a coisa fluir de um jeito melhor. A gente faz isso. Entendeu? Gente, uma boa tarde para vocês. E agora tem um outro profissional. A gente está à disposição para uma PUC. Boa tarde a todos novamente. Meu tempo aqui. Tá, então vamos lá. Eu tenho uma mania de professor, não consigo ficar sentado. Bom, pessoal, eu vou tentar sistematizar nos próximos minutos aí com vocês alguns aspectos da perícia psicológica no âmbito jurídico, né? Considerando que a minha fala anterior, no contexto do trânsito, foi no campo extrajurídico, né? No campo administrativo que a gente chama. O meu percurso no campo da perícia, obviamente, tem a ver com o trabalho que eu faço em avaliação psicológica, especialmente no campo da saúde do trabalho. Então, eu acabo, obviamente, tendo o papel de ser perito ad hoc na instância judicial para avaliar uma série de aspectos relacionados aos danos psicológicos que envolvem as pessoas nos respectivos contextos. Então, especialmente no campo trabalhista e no campo civil, né? Mas eu vou tentar abordar com vocês agora, num contexto mais amplo, dado que a gente não consegue operacionalizar tanto, mas eu resolvi, na minha correria aí, tentar um exemplo no final da minha fala. Eu vou tentar, porque eu acho que é legal para quem está assistindo ter um exemplo, né? Então eu vou trabalhar a minha discussão sobre a perícia psicológica em 3 aspectos. Eu vou fazer algumas reflexões iniciais sobre a perícia, né, e a relação com a formação do psicólogo. Um segundo aspecto que eu vou abordar é as premissas básicas do raciocínio clínico para desenvolver a perícia psicológica. E a terceira parte é a relação que isso tem com o diagnóstico psicológico, que obviamente é uma condição essencial para desenvolver a perícia. E no último aspecto, concluindo, eu vou falar um pouco do alvo, né, que é a principal comunicação de resultados da perícia. Bom, o meu percurso com a perícia tem a ver com as produções que eu tenho na área da avaliação, com as produções que eu tenho na área jurídica, esse é o mais recente, né, no campo penal. Aliás, tem muito pouco livro na área penal, né, no Brasil, na área jurídica, né. Então eu fiz junto com os meus colegas aí, né, desde esse primeiro, que é de 2005, trabalho só no campo jurídico, até o livro com a Sônia Robbins sobre o jurídico, e esse último, inclusive a maior parte dos meus alunos já trabalham no campo jurídico, a gente resolveu fazer no campo penal, porque tem muito pouco material. Eu acho que a próxima investida certamente vai ser um material no campo pericial. Tá? Eu recomendo, que aí já não são obras minhas, né? Eu recomendo livros interessantes e importantes para quem quer trabalhar com perícia. Né? Em geral, a gente fala de referências por último, eu resolvi falar no início para a gente não perder a oportunidade. Né? Mas acho que é um livro muito interessante, o livro do Fundamentos da Perícia Psicológica, do Sônia Robbins, que é um dos maiores especialistas em perícia no campo civil no Brasil. Né? A Talarico Pinto, um livro referência para perícia psicológica, e quem quer aprofundar em perícia, no caso da autópsia psicológica, que é um tema mais recente, no campo pericial, aí tem um livro interessante também. Tá? Bom, uma reflexão inicial é que quem trabalha com perícia psicológica, obviamente, trabalha com documentação. Tá?
E quando a gente trabalha com documentação, é visível, né? Quem lê os informes psicológicos produzidos pelos psicólogos é visível. E aquela produção de redação, né, aquela linguagem produzida no informe, ela tem bastante a ver com a formação do psicólogo. Eu acho que essa é a primeira, como dizia o velho Vygotsky, né? Pensamento tem a ver com linguagem, né? Então, o que a gente escreve, o que a gente fala, tem a ver com o que a gente pensa. E a área pericial é uma área em que tudo é documentado, né? Em que tudo é explicitado, em que tudo é conclusivo, né? Não se fica em cima do muro do campo pericial. No campo pericial, você precisa de grau de objetividade, você precisa relacionar fatos com consequências, você precisa concluir seus aspectos, você precisa responder requisitos, você precisa responder aos juízes, você precisa responder às partes. Então, é um campo em que você precisa pensar a própria formação. Dito isto, eu acho que alguns aspectos que podem ajudar, né, e atrapalhar o trabalho do psicólogo como perito está exatamente na nossa formação generalista. Então, a formação generalista tem a vantagem de você se aproximar teórico-metodologicamente de vários conhecimentos em psicologia, mas tem a desvantagem de você não saber operacionalizar em campos especializados, como é o campo da avaliação, como é o campo da perícia, que a gente viu durante toda a jornada. E o outro aspecto importante é que no próprio campo, na própria formação do psicólogo, e já constatamos isso aqui durante a jornada, de saber avaliar é quase que uma arte hoje na psicologia, e saber avaliar associando o estado da arte do conhecimento. Muitas avaliações psicológicas, e a perícia é uma forma de avaliação psicológica, né? Fique claro, né? Assim como o psicodiagnóstico, assim como o psicotécnico, a perícia é uma avaliação psicológica, um tipo, uma modalidade. A perícia é um tipo de avaliação psicológica que necessita substancialmente do estado da arte do conhecimento, exatamente porque ela precisa concluir. Ela precisa levantar evidências e concluir sobre fatos. Então você não pode fazer isso em gratuito, em abstrato. Você faz isso com base em fundamentos do estado da arte, como a gente chama de conhecimento científico sobre o assunto. Dito isto, eu acho que, considerando que a gente escreve em matéria pericial hoje no Brasil, me parece que nós temos um problema grande na formação do psicólogo. Eu acho que quem é professor de psicologia sente isso, que o nosso aluno de psicologia, hoje é um aluno que fala muito, consegue se expressar até razoavelmente bem, mas ele tem dificuldade de escrever. Porque a nossa formação ela está cada vez mais privilegiando a oralidade do que a redação escrita. E a gente percebe isso, quem faz estágio, quem trabalha com estágio no campo da avaliação sabe. E durante todo o estágio, os alunos querem discutir, quando você pede, então vamos escrever? Acabou o tempo. Acabou o tempo da supervisão, os estágios acabam, se os prontuários estarem bem escritos, tem frases, os prontuários têm frases, e a gente reclama tanto dos médicos, mas tem frases, e isso dá uma ideia de como a gente precisa avançar um pouco mais na construção da linguagem científica escrita, redigida, porque é isso que interessa na perícia. Na perícia interessa o documento escrito, não aquilo que é pensado. Então, reduzir o uso de metáforas da linguagem abstrata e caminhar para uma objetividade na linguagem que é própria da linguagem pericial. Então, na perícia, o que está escrito não aconteceu. Então, durante a formação, nossa formação de psicólogo, a gente precisa avançar mais, seja quem trabalha no campo da avaliação até do tratamento, precisa avançar mais em desenvolver a competência de redigir, de documentar, redigir, transformar a linguagem oral em linguagem verbal escrita entre os nossos alunos. E isso, obviamente, tem a ver com a nossa necessidade de transmitir esse conhecimento por meio de documento. Isso é absolutamente essencial no campo pericial. Bom, desenvolver essa habilidade de construir a documentação psicológica não somente é um aspecto que eu acho que deve ter visto com mais carinho, mais cuidado na formação do psicólogo, especialmente quando esta elaboração de um informe psicológico traduz um diagnóstico especializado. Então você imagine que a Maria Joana falou mais cedo sobre a avaliação neuropsicológica. Imagine uma avaliação neuropsicológica que é uma avaliação com diagnóstico, uma avaliação psicológica tipicamente feita para desenvolver o diagnóstico. Por quê? Porque afere a condição clínica. Se afere a condição clínica, resulta um diagnóstico, e se resulta um diagnóstico, o documento correto é o laudo, o documento per si é o laudo, que é uma coisa que a resolução
infelizmente, a resolução 007 deixa dúvida dos psicólogos, né? O laudo não é igual a relatório, embora a resolução coloque aquela barrinha lá que confunde todo mundo, né? Mas é que são dois documentos absolutamente distintos. A gente até pode conversar sobre isso depois, mas não é o objetivo. Mas, se o informe deriva um diagnóstico especializado, obviamente num contexto específico, né? Por exemplo, uma avaliação neuro exigida no caso de dano pessoal, obviamente difere de uma avaliação psicológica para determinação de guarda. São contextos diferentes, são avaliações psicológicas, mas a finalidade é diferente, os diagnósticos são diferentes, porque o raciocínio clínico é diferente. Tá? E eu vou discutir daqui a pouco o que eu entendo de raciocínio clínico. Então, toda a nossa documentação, toda a nossa estratégia de avaliação vai estar voltada ao campo específico do diagnóstico especializado, que eu acho que essa é uma das principais fragilidades na formação do psicólogo, que é generalista, e que não acaba não incorporando especificidades como essa, por exemplo, de saber raciocinar clinicamente e desenvolver um diagnóstico para fins especializados. Muito bem. Um outro aspecto importante, que eu acho que é importante relacionar a formação do psicólogo na elaboração do informe, é que, em geral, o psicólogo conhece pouco do mundo jurídico, né? Ele conhece pouco. Tem três determinações importantes na nossa relação com o usuário. Quem presta serviço em psicologia, que somos todos nós, quem realiza a prestação de serviços no campo da avaliação do tratamento, lida com três grandes senhores, né? Que é o mundo jurídico, que é o mundo da responsabilidade civil, o mundo da responsabilidade profissional, que é o mundo da ética, que é o mundo das relações de compromisso, tá? E é o mundo das formalidades científicas. Então, esses são os três grandes nossos senhores, que sustentam tudo que a gente faz em termos de prestação de serviço. Mas, em geral, a gente fala muito de ética na faculdade, a gente fala de ciência, tá? Mas, em geral, a gente aborda pouco a relação da psicologia com o mundo jurídico, porque boa parte da nossa prestação de serviço, porque nós somos profissionais de nível superior, está sujeito ao que a gente chama, o que o direito chama, na verdade, de responsabilidade civil e até criminal. Tudo que nós fazemos e assinamos e entregamos, especialmente no caso do informe, passa pelo status social de estar sob a denominação de responsabilidade civil e até criminal. Mas a gente sabe pouco disso, isso é pouco discutido no campo da formação do psicólogo. Dito isso, aí nós temos uma coisa grave, né? Em geral, especialmente o psicólogo recém-formado, né, quando começa a sua prática profissional, em que ele não tem ainda uma especialidade no campo, ele começa a se deparar com situações em que ele não se sente capaz. E aí, das duas, uma, ou ele faz, ele pode cometer alguns erros ao fazê-lo, ou se sente capaz de se retira do processo, o que não é bom numa coisa nem outra, necessariamente do ponto de vista da prestação de serviço social do psicólogo. Dito isto, que eu acho que é mais a introdução à discussão sobre a perícia, então, o campo pericial é um campo, e isso é muito importante, é um campo que precisa de conhecimento psicológico, precisa do estado da arte da psicologia, e precisa se relacionar esse estado da arte da psicologia com o mundo do direito. Então, exige duas competências importantes. Então, eu preciso entender de avaliação, preciso entender de avaliação na sua especificidade, e preciso relacionar esses processos de avaliação que nós chamamos de perícia, né, nos diferentes ramos do direito. No direito de família, no direito do trabalho, né, no direito militar, no direito, né, eles vários ramos do direito. E isso exige, obviamente, algum conhecimento dessa relação, né, que, em geral, a gente adquire quando estuda um pouco mais psicologia jurídica. Tá? Até que tem aumentado mais cursos de psicologia jurídica pelo país, dando a entender que, e muitos psicólogos aí passando em concursos públicos nos tribunais, né, nas horárias e tal, indicando que essa é uma área que está crescendo em psicologia e que essa interface vai cada vez mais aumentar. E o campo pericial é o campo da interface. Quando você faz uma perícia, você está se relacionando com o mundo jurídico diretamente. Não é indiretamente, é diretamente com o mundo jurídico. De que forma? Vamos lá. O que é perícia? A perícia, em geral, não é só o psicólogo que faz perícia, né? Aliás, o psicólogo é uma das profissões mais recentes no campo pericial. Mas muitas profissões fazem perícia. E a perícia sempre está relacionada a um conhecimento. Tá? A expressão perícia significa uma habilidade diferenciada. Então, o chamado perito, em geral, ou em tese, pelo menos, em termos etimológicos, significa alguém que sabe mais e de forma mais especializada sobre determinado assunto.
Então, se exige do perito, obviamente, que ele tenha conhecimento naquela matéria específica, melhor do que qualquer pessoa daquele mesmo campo, tá? Ou pelo menos em mais destaque. No âmbito judicial, a perícia é sempre uma vistoria ou um exame ou conjunto de procedimentos realizado por técnico especializado. De forma de forma bem didática, o que a gente pode afirmar do campo pericial, do ponto de vista da matéria pericial, as perícias se classificam em dois grandes campos. Olha o poder da perícia médica, né? Você tem a perícia no âmbito da medicina e as outras. Não é? Então as perícias se classificam assim, por uma razão bem simples, gente. A primeira avaliação relacionada à sanidade mental, a primeira perícia, vamos dizer assim, relacionada à condição, à sanidade, à condição da saúde mental das pessoas, foi realizada por psiquiatras, né? Isso já tem quase 250 anos. Por isso que os documentos oriundos, especialmente o atestado, foi uma discussão que foi feita pela manhã, né? O atestado é um documento típico chamado documento médico legal, porque ele tem origem 250 anos atrás. Lembra do Pinel? Né? Então, a primeira vez que o Estado começa a definir a necessidade de que alguém especializado emita um juízo sobre a sanidade de alguém na forma de documentar isso, foi feito pela psiquiatria. Então, a atestação da condição mental e a construção, né, dessa documentação de atestação foi realizada pela medicina. Então, existe o documento médico legal e por isso que no INSS o perito ainda é só médico, né? Embora já defendamos há muito tempo a perícia em saúde, multidisciplinar. Mas é que o INSS é daquelas instituições mais antigas, né? Que se vale das documentações também mais antigas. É chamado documento médico legal. Então existe a perícia médica e as não médicas, que inclui a psicológica, mas inclui a engenharia, a contábil e outras tantas, né? Todo profissional de nível superior pode ser convocado no juízo para realizar a perícia. Segundo método, aí sim, a perícia ela tem basicamente duas grandes tendências, né? Conforme a especialidade, conforme o fato a ser examinado. Você tem perícias que elas se referem o objeto da perícia é direta, é você numa interação clínica com alguém, né? Aquele que demanda a perícia, o sujeito que tem a presunção do direito, né? Ele demanda a perícia, o Estado requisita o perito para fazer uma avaliação direta, né? Que vai se basear naquilo que ocorre no presente e relaciona isso com o passado. Mas você tem a perícia indireta, né? Que é aquela que você não necessita fazer interação clínica com alguém. Você se baseia em documentos. A perícia contábil, por exemplo. Você não precisa entrevistar pessoas, lidar com pessoas, avaliar pessoas. Você trabalha com documentos. Você trabalha por meio indireto, vamos dizer assim. E ela tem uma tendência de analisar fatos do presente e dizer assim, ó, se continuar assim, vai quebrar. Tá? Então, e tem, obviamente, as perícias mistas. Por exemplo, na psicologia, especialmente na perícia psicológica no âmbito trabalhista, você trabalha muito com a perspectiva direta e a perspectiva indireta ao mesmo tempo. Um perito psicólogo na área do trabalho, ele não somente avalia, né, o periciado, como avalia toda a documentação relacionada à atividade laboral do periciado. Isso inclui os PPPs, perfis profissiográficos, previdenciários, toda a epidemiologia da saúde ocupacional na organização, os exames periódicos. Você tem acesso a uma série de... E não somente o periciado. Você pode entrevistar outros trabalhadores, por exemplo, que tem a ver com a atividade do periciado. Você pode ter acesso aos técnicos de segurança do trabalho, advogado da empresa, o médico da empresa, o fisioterapeuta, não importa. O escopo da investigação, quem vai decidir é o perito. É o método que vai definir o perito. Mas ele pode combinar o método misto, né, que seria utilizado a observação direta e da fonte indireta para a construção da sua perícia. Então eu estava destacando para vocês que quando a psicologia se relaciona com o direito, do ponto de vista histórico, ela se relaciona no direito pelo menos por 4 grandes ramos do direito. Tá? Então, a psicologia construiu um conhecimento sobre o mundo jurídico, ou sobre fatos do mundo jurídico, que vai se aproximar muito do chamado direito civil, do direito criminal ou penal, do direito trabalhista e militar. Aliás, o militar, não sei se vocês têm essa ideia, mas os psicólogos trabalham na área militar no Brasil há bastante tempo, e tem muita avaliação no campo militar, e tem perícias nesse campo, é que ela não é muito conhecida.
não é muito divulgado. Não há muita produção científica sobre isso e as pessoas não têm acesso, mas existe também, tá? Mas são os grandes quatro em ordem, vamos dizer assim, de quantidade de perícia, vai um pouco nessa ordem, né? A perícia no âmbito civil ela é mais antiga das perícias psicológicas e ela é mais abundante em termos de material. A criminal é mais específica em função da legislação e a trabalhista no Brasil é um pouco mais recente, mas ela está ganhando força cada vez mais, especialmente depois das últimas diretrizes baixadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eu participei da Comissão Nacional, em que a gente, de certa maneira, quebramos o ato médico na base. Porque lá no CAPT, no artigo 1º das novas diretrizes do TST, está dito que participará da perícia para avaliar transtornos mentais relacionados ao trabalho, e está escrito, literalmente, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, sem prejuízo de qualquer outra profissão que colabore no desfecho do fundamento pericial. Então isso, perceba, é uma diretriz de todo o TST, significa que todos os juízes e embargadores do trabalho poderão ou deverão seguir essas diretrizes. Isso abre, do ponto de vista do mercado do trabalho, o perito na área trabalhista, muita coisa, bastante coisa. Só do mercado do trabalho é fantástico, o perito ad hoc, especialmente. Bom, a perícia, gente, e os seus procedimentos são considerados prova. Então, para o direito, fazer perícia é, na verdade, fazer um procedimento que os resultados, os indícios desse procedimento constituirão prova. Uma prova com tão valor, tanto quanto uma prova documental, né, ou uma testemunhal, ou uma confissão. Né. A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, tentando verificar o poder da perícia psicológica em relação à sentença do juiz. Né? Então, quando o juiz decide, ele considera na sua decisão as várias provas do processo, né? Dentre elas a perícia. Né? Nós fizemos uma pesquisa recente, foi publicada agora, em 2013, uma tese de doutorado. Nós investigamos 24 TRTs do país, né? E analisamos todas as perícias psicológicas ao longo de determinados anos, uma faixa de anos. E investigamos se a conclusão da perícia psicológica se associava ao convencimento do juiz no sentenciamento. E descobrimos coisas bem interessantes, depende da região. Tem região que determinado juiz se convence na sentença, quase que 80% da sua sentença se baseia na prova pericial psicológica. E tem outros que 50%, tem outros que são 40%. Tem determinadas regiões que são mais vanguardas, vamos dizer assim, na decisão. O que dá a ideia de que a perícia psicológica é uma prova não somente muito bem aceita, como ela é utilizada muitas vezes para formar o convencimento, como a gente chama, a decisão final do juiz, o sentenciamento no processo judicial. Isso é muito importante para nós, o quanto a gente colabora para a compreensão final, para a sentença do juiz. Isso é muito interessante. Eu acho que é um debate que a gente poderia fazer melhor. Então, a perícia psicológica é uma prova. Porque uma prova precisa de todos os elementos racionais e objetivos de ser uma prova. Né? Não pode ser algo em abstrato. Quem é um perito? E quem é um perito psicólogo? Né? Auxilia a justiça de alguma maneira. O perito não é só aquele que formula, né, o laudo do juiz, mas ele pode ser chamado, inclusive, né, nos tribunais, para in loco, né, in verbis, como se diz no direito, né, pronunciar-se sobre determinado fato. Então, necessariamente você não precisa realizar toda essa perícia somente com base na documentação. Você pode ser chamado pessoalmente para relatar o seu processo pericial, o seu juízo declarado, como se diz também na fase processual. Então, o perito é o responsável direto pela realização da perícia. O perito responde ao juiz, né, gente? O perito não responde às partes, não responde ao advogado. Aliás, de vez em quando tem psicólogo que liga assim, não, mas o que eu faço? O advogado está perguntando tal coisa. Não, você só responde ao juiz, né? O perito só responde ao juiz, não responde a mais ninguém. E essa é uma das vantagens, por exemplo, do papel do perito. Ele recebe a incumbência do Estado para examinar determinada situação e cabe ele, na sua matéria psicológica, concluir sobre esse fato. E ele responde ao juiz. Quem pergunta são as partes, mas ele responde ao juiz. Então ele não tem essa relação parcial que o assistente técnico vai ter. Né? Outro aspecto importante. Bom, quem é que pode ser perito? As
As competências, na verdade, são requisitos, né? Elas são relativamente tranquilas, né, gente? Tem nível superior? Tem registro no conselho de classe, se houver. Inscrever-se em alguma vaga de interesse, que hoje você se inscreve pela internet, né? Se quer ser perito em tal vaga, em tal lugar, em tal tribunal, você se inscreve, está no site dos tribunais, isso e tal. Ter conhecimento na área, presumível, né? Na área do conhecimento. Mas aí, perceba como isso é bastante subjetivo. Você é psicólogo, o juiz presume que você conhece psicologia, né? Qualquer que seja o assunto. Você é médico, se presume que você conheça, né? Ter autonomia, independência para trabalhar como perito, ou seja, não está impedido de ser perito, e ser nomeado por juiz. Então, praticamente, você formou, tem CRP, pode ser perito, hoje no Brasil. Não tem nenhuma outra restrição. Né? Você é nomeado diretamente, como é que o juiz nomeia? Das formas mais livres. Ele pode chegar ao assessor dele, você conhece algum psicólogo? Conhece algum médico? Conhece, né? Tem juiz que liga para o conselho e pergunta, né? Vocês podem enviar uma lista de peritos, eu conselho, não posso fazer isso e tal, né? Mas as formas são as mais diversas, né? Porque no Brasil a gente não tem a formação do perito, entendeu? Aliás, é uma coisa que a gente está tentando organizar agora, a primeira formação de perito psicólogo. Estou conversando com a Anelisa aqui do Sapiens, que a gente... E a ideia era começar por Curitiba, inclusive. A partir do Sapiens, né? A perícia envolve, exatamente porque é nível superior, a gente está feito, gente, tudo que é produzido por alguém que tem nível superior, né, se presume que ele está submetido às regras da atenção e da diligência, que se chama, né, do cuidado na prestação do serviço. Então, se espera do perito o quê? Que ele seja responsável pelo que ele faz. Bom, isso é diferente de qualquer outra profissão? Não. Mas aqui no direito civil, se você fornece qualquer juízo declarado sobre qualquer fato do qual você foi instaurado, o seu juízo, se presume que você pode se verificar a sua responsabilidade, especialmente em 3 aspectos, né? Se você agiu com negligência, imprudência ou imperícia, e se vocês, não sei se vocês sabem, mas as infrações éticas cometidas por psicólogo em geral, boa parte delas tem a ver com avaliação, mas em geral tem a ver com um desses 3 pontos, né? Você responsavelmente ou irresponsavelmente foi omisso em alguma relação com o fato, foi imprudente ou foi imperito. Aliás, a imperícia é a mais comum, tá? A imperícia é considerado o grau de responsabilidade civil onde mais dos psicólogos são processados eticamente pelas instâncias dos conselhos. Bom, e o que é o assistente técnico? Então, quando na área judicial, quando é solicitado uma perícia, né, as partes podem sugerir, né, a perícia, ou o juiz pode determinar a perícia. Então você vai determinar quem vai ser o perito. Aí se escolhe o perito, obviamente, mas as partes têm a possibilidade de tomarem para si, né, o assistente técnico, né, que serão, no caso da psicologia, outros psicólogos que servirão as partes, né, atuarão junto com as partes no sentido de avaliar a própria perícia que é realizada. Então, o perito, ele responde ao juiz, mas ele está sujeito a uma avaliação dos pareceristas técnicos, né, dos assistentes técnicos. Então, e aí vem o papel parcial de cada um. Existe uma resolução do Conselho Federal que discrimina muito bem o papel, né, as características do trabalho do perito e do assistente técnico. Né. As partes podem indicar ou podem não indicar, é facultativo, tá? Mas, uma vez indicando, o assistente técnico vai ficar na tua cola, né? Porque ele tem que avaliar o seu trabalho como perito. Essa é a ideia. Né? Então, aí a função do assistente técnico, ele responde basicamente à parte, né? Ele auxilia no processo judicial, mas auxilia as partes. Ele tenta, obviamente, desvelar ou compreender o trabalho do perito, ele vai fazer uma crítica, por isso que o nome do documento que o assistente técnico formula não se chama laudo, se chama parecer crítico, né? São nomes diferentes, né? O assistente técnico não elabora laudo no mundo jurídico, ele elabora parecer, e essa é uma distinção importante no mundo jurídico. Quem elabora laudo é só o perito. Por isso que a discussão do laudo é importante. Bom, o que é a perícia psicológica, portanto? É esse conjunto de exames ou avaliação, ele é sempre descritiva, mas especialmente conclusiva. Conclui sobre fatos, situações ou problemas, a matéria psicológica, o juízo crítico, né? Se discutimos isso de manhã, inclusive, né?
Não é qualquer juízo, juízo crítico, é a interpretação sobre o fato do ponto de vista da matéria psicológica, da matéria científica. Né? Então não existe laudo sem teorização do fato. Teve uma discussão, né, Nelson, que estava puxando pela manhã. Né? O laudo necessita de referencial. Tá? O laudo judicial necessita do referencial, porque você não pode examinar evidências achados empíricos sem relacioná-los com conceitos, né, do ponto de vista teórico. Então, no campo jurídico, esse juízo crítico não é um juízo em abstrato. Ele é um juízo com interpretação científica, porque é crítico, porque é racional. Né? Eu acho, acredito. Tá? Não é isso, obviamente. Né? Bom, do ponto de vista do foco, eu vou fazer uma separação agora um pouco didática. Tá? Existe, então, as 3 grandes áreas. Eu vou tirar a militar do grande grupo, porque é menos incidente, mas a perícia ela tem, na área penal e na área civil e trabalhista, uma divisão muito clara, uma distinção, uma ênfase muito clara. Né? No campo penal, a perícia no campo penal ela se dirige ao agressor. O foco, né? É no agressor. Né? Diferentemente na área civil e trabalhista, que o foco é a vítima. Isso distingue o método de trabalho do psicólogo no campo pericial. Na área penal, você busca elementos para condenar o réu, que é o possível agressor. E na área civil, você na verdade está tentando trazer para a vítima, né, a possibilidade de reparação do dano. E por isso se fala em pena, né, mas é uma pena pecuniária, não aquela pena de reclusão. Né? Aqui existe, pode até existir a pena de reclusão, mas a pena principal é a pena pecuniária, é a ideia de reparação. Então, no campo civil e no campo trabalhista, se houver a presunção de dano de alguém, um dano pessoal relacionado a determinado fato, né, a investigação psicológica se dará por este foco, né, em torno da presumível vítima, e buscando identificar quais são os elementos que trouxeram consequências psicológicas à vítima relacionadas aos fatos tais como eles aconteceram, na busca da reparação. Esse é o campo civil e o campo trabalhista. E no campo penal, obviamente, é diferente. Você busca elementos, na verdade, que protejam a sociedade, mas que aumentem a possibilidade de condenação daquele possível agressor. Então perceba que são focos diferentes, por isso eu não posso me perder no campo pericial, especialmente no campo crime, né, no campo penal, porque ele tem distinções muito específicas. E vocês devem saber que nos últimos anos, quem trabalha nessa área, o Conselho tomou algumas decisões do passado, emitindo resoluções no campo de exame criminológico, que deu vários problemas, né? Porque na verdade foram resoluções um pouco apressadas, né, sem consultar um pouco os especialistas da área, e essas resoluções eram um pouco crônica da morte anunciada, né? Todo mundo sabia que do jeito que aquelas resoluções saíram, iam dar problemas. Porque não se emite resolução hoje sem consultar a fonte dos problemas, né? E também eu acho que é um debate que vai ser feito com os conselhos, né? Que há uma tendência nossa nos conselhos de emitir resoluções, né? E todo final de resolução você vai ver, não cumpri-la e a infração ética, né? E na verdade o que a gente precisa mais fazer hoje nos conselhos é emitir notas técnicas, assim, como deveria ser a melhor forma de fazê-lo. Tá? Então esse eu acho que é um debate importante. Bom, seja no campo civil, no campo trabalhista, no campo penal, e aí vem a parte importante, a matéria psicológica é o dano. Perceba, você não vai fazer perícia psicológica se não houver presunção de dano. Há uma hipótese. E essa hipótese será investigada. A expressão dano, em psicologia, é uma expressão grave. Né? Quando você refere dano, é porque houve uma alteração de uma condição psicológica, de uma condição clínica significativa, que não é uma alteração qualquer. Né? Em psicologia, do ponto de vista racional, se você passa por determinada alteração, a alteração pertence ao campo da normalidade. Mas se a alteração for clínica e significativa, você passa a ter novas palavrinhas no léxico psicológico, né? Disfunção, déficit, né? Transtorno, dano. Né? Então essas palavrinhas que surgem do métier psicopatológico, né? Elas têm a ver com essas alterações que já passaram do campo da normalidade, as consequências são importantes. Se as consequências são importantes, precisa ser periciado, para avaliar o tamanho, a magnitude, a extensão dos efeitos para a vida das pessoas, para a família, para a comunidade, para o trabalho, o que é que seja, você precisa analisar a extensão dos efeitos.
E por isso a prova pericial passa a ser um elemento extremamente importante. Não sei se ficou claro, gente, a diferença, mas é bem lógica, assim, né? Na verdade é bem factual. Então esse dano psicológico, muitas vezes chamado de psíquicos, os psiquiatras gostam muito, né? Porque a expressão psíquico tem a ver mais com estrutura, que tem bastante a ver mais com a formação do psiquiatra, né? Trabalhar com a ideia de estrutura mental. Os psicólogos, eu pelo menos defendo a noção de trabalhar com o espectro de dano psicológico, porque o psicológico ele é mais amplo, incorpora estrutura e incorpora dinâmica. Tá? Então me parece mais um conceito mais apropriado. Tá? Então, o dano psicológico é o que a gente chama de fundamento psicojurídico. Então, o que nos relaciona com o mundo jurídico, no campo penal, civil ou trabalhista, é o fato de nós avaliarmos alterações clínicas. Alterações ou condições de saúde clinicamente significativas. E isso é uma tarefa que emerge desta relação entre a psicologia e o mundo jurídico. Percebam, o mundo jurídico não chama um psicólogo, né, para se pronunciar sobre qualquer coisa. Tá? Especialmente chama o psicólogo para se pronunciar sobre o quê? A alteração da condição psicológica, da condição clínica. É isso que o mundo jurídico, em geral, chama o trabalho do psicólogo. Se supõe, então, que houve o que a gente chama de potencial ofensivo do risco, ou seja, alguém esteve sobre algum tipo de fato ou situação comprometedora, agressora, ofensiva, como se chama muito no direito, ofendeu essa pessoa, ofendeu no sentido agora amplo, né? A sua condição de saúde, a sua condição moral, a sua condição, né, pessoal, a sua intimidade, a sua chamada condição subjetiva. Né? Então sempre emerge dessa condição. E aí vem a parte importante do ponto de vista clínico. Se supõe que se essa alteração foi significativa e que emergiu daí uma presunção jurídica de reparação, pelo menos, se supõe que ela foi importante. E em sendo importante, você vai trabalhar com várias palavrinhas importantes do métier psicológico, do métier psicopatológico, a ideia de deterioração, função cognitiva, demencial, né? Deterioração, disfunção, alguma coisa não funciona como como funcionava antes. Que coisa é essa? Que fenômeno é esse? Tá? A ideia de distúrbio, né? Que é um pouco da ideia norte-americana de disorders, né? E transtorno. E o transtorno é considerado, do ponto de vista mental, a própria ideia do dano, né? Porque o transtorno mental é considerado, dentre as alterações clínicas, a mais significativa. Porque ele envolve o quê? Uma desvantagem do ponto de vista da apropriação subjetiva por parte do sujeito. Uma vez em dano, eu não consigo retornar à função original. Eu passo agora ao tratamento, mas eu não consigo retornar à função original tal como era antes, uma vez em dano, uma vez em transtorno. E tudo isso, de alguma maneira, limita a capacidade, limita as habilidades da pessoa em alguma esfera da vida. É isso que o psicólogo perito vai examinar. Que é basicamente isso que é o ponto de partida do trabalho pericial. Do ponto de vista do marco legal, há muito tempo que a perícia é considerada uma atividade do psicólogo. Se o psicólogo tem dúvida que faz diagnóstico, a 4.119 se faz. Tá? Tem psicólogo que ainda pergunta pra gente, que manda e-mail perguntando, será que eu posso fazer diagnóstico? Dá uma olhada, tem 52 anos que pode. Tá? Nós podemos fazer perícia, tem quase 50 anos aí, né? 50 anos que pode fazer perícia, sim. Está escrito que pode, tá? Que é o marco legal. Agora tem a resolução 08 de 2010 que ele vai distinguir, né? Vai caracterizar mais a atuação do psicólogo perito do psicólogo como assistente técnico do Poder Judiciário. Então, obviamente, é uma resolução que vai atualizar algumas questões relacionadas com o código de ética, algumas questões referentes à atuação do psicólogo no campo jurídico. Então, esse é o marco legal. Então, existe marco legal. Você pode se relacionar com ele. Qual é o objetivo da perícia? Vamos lá. Tem uma dúvida que emerge do campo jurídico. A gente chama isso, portanto, de psicojurídica, porque é chamado psicólogo. Então, a gente chama isso de uma dúvida psicojurídica. Né? Existe uma dúvida. Um psicólogo é chamado para lidar com essa dúvida, né? Operacionalizar essa dúvida. E a principal característica do trabalho pericial, dado uma dúvida no campo jurídico, é atribuir uma relação que a gente chama de nexo entre fato e consequência. Porque o direito, gente, trabalha o seguinte: ocorreu um determinado fato, está acontecendo um determinado fato,
que determinada pessoa está pedindo que a justiça lhe dê direito sobre aquilo que aconteceu, porque uma consequência importante está relacionada com a vida dela. Em função disso, o direito vai, obviamente, buscar, né, as provas que indiquem que essa presunção ela é verdadeira. Mas que provas são essas? Aí aparece uma delas, a prova pericial. Só que na prova pericial é importante sempre analisar a relação entre aquele fato que foi demandado, presumido, e as consequências possíveis desse fato, porque só assim você pode determinar se houve dano. Então, a conclusão, né, do perito é sempre baseada em dados coerentes e o mais preciso possível, porque uma perícia pode ser anulada, né? Se você não apresentar as formalidades da perícia, as formalidades documentais, as formalidades redacionais, né, do documento, a precisão, a racionalidade, e obviamente tudo aquilo que se espera de um bom informe psicológico, uma linguagem clara e acessível, especialmente para aquele que não é psicólogo, né? E uma questão que o Nelson estava levantando. Então, no campo jurídico, não adianta você desenvolver todo um lexo psicológico que não será entendido. Né? Essa redação vai ter que ser um termo aí apropriado entre você ser ao mesmo tempo técnico, desenvolver fundamentos científicos e necessariamente não trabalhar com uma eloquência de tal redacional de tão grande que ninguém consiga entender o que você está trabalhando. Né? Então vamos lá, na perícia civil, as mais comuns perícias psicológicas no campo civil têm a ver com direito de família, né? Especialmente, vocês sabem que hoje em dia tem muitos psicólogos em vara de infância e juventude. Felizmente, os psicólogos estão sendo contratados e sendo distribuídos nas varas de infância e juventude. São as duas áreas, as cíveis, onde há mais prevalência, né, de pedidos de perícia, ou pelo menos elas são as fontes principais. Né? E, em geral, percebam, o dano psicológico está sempre associado a isso. No direito civil, inclui, inclusive, acidente de trânsito. Tá? Então, aquilo que os peritos psicólogos do trânsito não conseguem fazer pela restrição mercadológica, os peritos, em geral, fazem lá no contexto jurídico, entendeu? Você avaliar dano psicológico em vítima de acidente de trânsito. Quem deveria estar fazendo isso é o psicólogo do trânsito. Mas por que não faz? Para aquilo que a gente conversou antes na minha fala sobre o trânsito. O perito examinador do trânsito não trabalha com o perito. Ele trabalha com o examinador. Se ele trabalhasse com o perito, ele estaria trabalhando com isso. E quem está fazendo isso? Aquele que não entende de trânsito. Então, aquelas coisas que a gente tem que arrumar um pouco a casa na psicologia. Tá? Bom, e por aí vai a perícia criminal. Obviamente, tudo aquilo que é de interesse criminológico, né? E aí vocês sabem que no campo crime a discussão sobre o risco e a relação com a personalidade é muito grande. Né? Juízes dessa área, a própria lei de execuções penais, ela refere isso, que precisa examinar a personalidade, precisa examinar a psicopatia, precisa examinar traços, a agressividade e tal. Isso está escrito nos documentos jurídicos, inclusive. E o psicólogo e o psiquiatra, por determinação legal, são obrigados a fazer perícia. E aí foi outro equívoco da resolução que foi emitida no exame criminológico. O psicólogo, não façam isso. Bom, o juiz mandou demitir, né? Não faz, né? É melhor você sair, né? Isso foi um problema que deu recentemente na psicologia. Mas, inclusive, existe um grande especialista no país, um psicólogo, o professor Alvino, que se aposentou agora na USP, que ele é um dos que mais conhece a perícia psicológica no campo do crime, né? Então existe a busca da prova, né? A progressão da pena, né? Existe uma série de aspectos aí que eu não tenho condições, por falta de tempo, de trabalhar mais detalhes. E a perícia trabalhista, que tenho dito para vocês, ela tem crescido bastante, vai crescer mais ainda com a resolução do TST, vai crescer bastante, né, em termos de mercado. E o que faz o psicólogo, né, perito no campo trabalhista? Ele vai avaliar sempre, porque aquele que reclama tem a presunção de que o trabalho provocou uma doença. Né? Se a doença for psicológica, ou seja, se há uma presunção de que o trabalho produziu algum tipo de psicopatologia ou dano associado, ele vai entrar em juízo, e o juiz que não entende de psicopatologia, ele vai chamar alguém da área, né? Um psiquiatra ou um psicólogo. Né? Então o psicólogo vai trabalhar na área trabalhista, isso é cada vez mais comum. Eu tenho feito bastante hoje, mais no campo trabalhista. Né? Se há alguma relação entre a saúde da pessoa, ou a perda da saúde e o trabalho
que foi desenvolvido. Aqui entra também, gente, a questão da assédio moral. Tá? Tem surgido muita pergunta e muito pedido para que nós trabalhemos no campo processual com perícia em assédio moral. Não é fácil, mas é uma área muito interessante, que existe um instituto jurídico chamado dano moral. O assédio moral é um comportamento, né? Portanto, deve ser avaliado por um psicólogo, que tem a ver com esse instituto jurídico do dano moral. E isso, obviamente, passa a ser uma necessidade de trabalho do período. Uma recomendação de leitura, eu escrevi mais uma outra psicóloga, a Marcela Maciel, perícia de dano psicológico em acidente de trabalho. Eu acho que é um dos poucos artigos que existem no país sobre esse assunto. Né? Eu resolvi escrever pela falta de material científico. Vocês podem achar no Google fácil, é só colocar o título e o nome da site, ou o meu nome vai aparecer. E isso é uma coisa que a gente precisa incentivar os psicólogos, porque a gente tem escrito pouco sobre perícia. Saiu agora um artigo meu com a Danila, uma outra revista, sobre perícia de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Saiu recentemente, agora no final de dezembro de 2013. Mas a gente precisa escrever mais, porque a gente tem pouca produção psicológica sobre perícia nos vários campos. Tá? São poucas pessoas que escrevem hoje no país sobre isso, a gente precisa avançar mais nessa produção. E a perícia militar, né, que basicamente hoje quem faz são os psicólogos que estão envolvidos com polícia militar. É uma das áreas mais antigas, inclusive, de absorção de psicólogo, embora não sejam muitos. Né? Mas tem a ver com sanidade mental, novamente, aquela ideia de que há a possibilidade de transtornos mentais associados à atividade policial, então existe perícia nessa área também. Então, em geral, seja qual for esse ramo do direito, seja qual for esse aspecto psicojurídico, o método do trabalho pericial envolve basicamente o quê? Aquele foco do trabalho, lembra? Penal, criminal, trabalhista, foco na vítima, foco o que a gente viu no slide anterior. E qual é o processo de trabalho dependendo do foco, né? O que você vai escrever, o que você vai compreender, o que você vai explicar, o que você vai relacionar a causas possíveis, a relação ao trauma, a consequência, essa consequência se estende até onde, quais são os efeitos, né? Efeitos para si, efeitos para os outros, efeitos para a família, efeitos, né? Você vai avaliar tudo o que a gente chama da magnitude, né, do fenômeno psicológico, a extensão dos efeitos, né? Incidiu quanto, durante quanto tempo, que consequências estão associadas. Esse é um trabalho, o processo de trabalho envolve basicamente isso. E por final, você vai, obviamente, fundamentar isso no documento escrito. É o laudo, né? E esse documento escrito, você tem que formalizar tudo aquilo que você descobriu. E esse é o principal desafio. Você imagina você fazer a investigação de todos esses aspectos e depois concluir, redigir um documento que formalmente descreva essas relações, de fato, consequência, evento passado com evento presente, repercussões na vida, para frente, para trás, possível prognóstico disso, etc, etc. E aí, obviamente, vem a questão do laudo. Da mesma maneira que eu comecei a minha fala, dizendo assim, olha, a produção de documentação e a produção da informação psicológica está cada vez mais dependendo da formação do psicólogo, a redação do laudo também. Né? A Adriane apresentou na primeira fala dela aqui sobre o concurso público uma série de frases, né, que ela capturou, né, vamos dizer assim, da documentação do psicólogo nessa área, indicando essa relação, né, de produzir a informação escrita, infelizmente, está bastante associada a como o psicólogo pensa. Então, isso é uma coisa importante. Então, vamos lá. No campo, o laudo, ele responde ao Estado, então ele tem a perícia deriva um laudo, o laudo responde ao Estado e responde ao juiz. Tá? Então existe a atividade pericial, existe a atividade pericial do processo judicial, que responde ao juiz, e existe a atividade pericial extrajudicial, fora do âmbito jurídico, tá? Que a gente chama de perícia administrativa. Tem muitos psicólogos que fazem perícia psicológica e elaboram laudos na esfera extra-administrativa, extrajudicial, na esfera administrativa. Aqui no Paraná deve ter também. São psicólogos que trabalham, por exemplo, como servidores do Estado. Quando um servidor público fica doente e for acima de 3 dias, ele vai na perícia. E quem é a perícia do Estado? Aqui tem uma gerência ocupacional no Paraná e tal. Ela tem médico, psicólogo, fono, enfermeira, assistente social, tem um grupo. E esse grupo faz a perícia. O que essa perícia vai determinar? Se há alguma relação entre aquele comprometimento ou aquela alteração clínica e o trabalho.
Para quê? Para fins previdenciários. Se afasta ou não se afasta? Durante quanto tempo? Né? Se aposenta ou não se aposenta? Tá? E isso é feito na esfera administrativa, ou seja, não precisa ir em juízo, não precisa entrar com processo judicial, isso é feito especialmente no campo dos servidores públicos. Então existe. E em tese, a CNH, né, a avaliação psicológica para a carteira nacional de habilitação, deveria também ser uma perícia extrajudicial, percebe? Porque está no mesmo campo administrativo. E é isso que eu acho que os psicólogos do trânsito deveriam lutar mais. É que abrisse a margem de manobra da avaliação no trânsito, para além do procedimento de exame para obtenção e renovação tal, da carteira, para abrir para a perícia mesmo, literalmente. E extrajudicial, ou seja, que o psicólogo participe da avaliação de tudo aquilo que tiver a ver com comprometimento psicológico relacionado ao trânsito, porque isso é finalidade do psicólogo do trânsito também. Né? Isso deveria ser uma pauta de trabalho do psicólogo do trânsito, né, para poder trabalhar. Então, o laudo deve conter, não sei se vocês têm uma ideia do que seja um laudo, né? Mas um laudo psicológico responde, obviamente, às necessidades da matéria psicológica, daquilo que é o fato de examinar o psicólogo, mas ele responde a quesitos, né? Juiz formula quesitos, são perguntas, mas pergunta o perito, se é um perito, se manifesta sobre isso, sobre aquilo, as partes fazem perguntas através dos assistentes técnicos. E o perito, né, às vezes tem bastante quesitos, às vezes tem pouco, às vezes tem bastante. A última perícia que eu fiz tinha 45 quesitos. É um trabalho que pode ser bastante extenuante, né, no sentido assim, muita coisa para responder, aliás, muita coisa repetida também, muita polacopia que os advogados às vezes fazem, tal, né, repetindo um processo para o outro, você tem que ter bastante cautela nisso. Então, você vai ter que dar prioridade ao seu trabalho, que a prioridade é responder ao juiz, responder os quesitos, formular o laudo, concluir, mas responder aos quesitos, como levantados no processo. Obviamente, evitar qualquer tipo de opinião pessoal, porque ali não cabe, né, a busca pela prova, se não anula a perícia, né, qualquer tipo de opinião pessoal no processo, por isso que a perícia precisa da objetividade, de fundamentação, não tem jeito, porque se você vai examinar um indício em relação a uma consequência, você vai ter que justificar o que isso tem a ver com a psicologia, com a matéria psicológica, não tem jeito. E uma conclusão. Você não deve, na conclusão, ter a pretensão de dizer o que o juiz vai fazer, né? Com quem fica a criança? Eu acho que a criança deve ficar com não é isso. Você conclui sobre o fato que está sendo examinado. Quem decide é o juiz, né? Quem decide é o juiz. Você não vai dizer ao juiz o que ele vai fazer. O juiz que tem que se convencer se a sua prova é boa, para ele decidir em tal ou qual direção. Tudo bem? O modelo de laudo é bem simples, tá? Tem um preâmbulo em que você, obviamente, qualifica, né? Eu, fulano de tal, qualificado nos autos do processo XYZ, pelo juiz, trabalha X. Você vai qualificando, que é o chamado preâmbulo, que vai conter os elementos básicos relacionados ao processo judicial. Você vai escrever a demanda, o histórico do processo, especialmente aquilo que envolve a situação de fato que você vai examinar. Lembra, não existe avaliação psicológica sem objeto. Portanto, não existe perícia sem objeto, sem finalidade. Métodos e procedimentos, já discutimos isso aqui em várias falas aqui na mesa, de como você fez e quais procedimentos utilizou. E é procedimentos no sentido amplo, técnica, recurso, modo de observação, inquirição, mensuração, todos os recursos psicológicos disponíveis, importantes e necessários para responder ao objetivo da perícia. Você vai discutir esses elementos respondendo prioritariamente os quesitos formulados pelas partes ou pelo juiz. E você vai concluir. Uma conclusão direta ao assunto. Ainda que você não consiga concluir sobre tudo e que você não tenha evidência sobre tudo, você vai concluir aquilo que é possível concluir. Não existe laudo sem conclusão. Aliás, é a primeira coisa que vão ler.